A literatura, ela tem escolas literárias. E elas se interligam? Sim, se interligam. Elas se interrelacionam, mas não como uma sequência rígida, em que uma escola simplesmente apaga a anterior. Na literatura brasileira, realismo, barroco, simbolismo, modernismo conversam entre si, retomando problemas, imagens e formas de enxergar o ser humano. Uma forma muito interessante de ensinar isso é como eu vou colocar aqui, é mostrar que cada escola ela muda a lente e não necessariamente o objeto observado. Vamos falar assim, sobre a interação do barroco, o conflito, homem versus Deus, corpo versus alma, pecado versus salvação, razão versus fé, aparência versus essência. O barroco ele nasce da tensão. A linguagem frequentemente revela um sujeito dividido. Aí vamos para o realismo, a desilusão, sociedade versus indivíduo, aparência versus verdade, casamento versus interesse, moral versus hipocrisia, amor versus conveniência. O realismo ele tira o véu idealizador e pergunta: o que realmente existe por trás da aparência? Aí vem o simbolismo, o mundo inteiro. Matéria versus espírito, realidade versus transcendência, consciência versus inconsciência, palavra versus mistério. Se o realismo olha para a sociedade, o simbolismo volta a olhar para aquilo que não conseguimos explicar racionalmente. Aí vem o modernismo, a ruptura, tradição versus liberdade, modelo europeu versus identidade brasileira, linguagem formal com a linguagem cotidiana, passado versus presente, cultura erudita versus cultura popular. O modernismo pergunta: por que precisamos continuar olhando o mundo pela lente que nos deram? Tem isso também. E aqui, esta é a grande perspectiva. O barroco pergunta: quem sou eu diante de Deus e das contradições da existência? O realismo pergunta: quem sou eu dentro desta sociedade? O simbolismo pergunta: o que existe dentro de mim que a razão não consegue explicar? E o modernismo, por sua vez, pergunta: e se eu quebrar todas essas formas de me explicar? Perceba a interação. Percebeu? É quase como uma evolução da perspectiva humana. Barroco olha conflito, realismo desmascara, simbolismo mergulha e modernismo rompe. É isso daí permite uma leitura muito mais poderosa da literatura. Não estudar escolas literárias como gavetas, mas perceber que elas são diferentes respostas humanas às mesmas grandes perguntas. Quem somos? Como enxergamos a realidade? O que é verdade? O que é aparência? E como podemos expressar aquilo que vivemos? É justamente aí que a literatura deixa de ser
decoreba para vestibular e passa a ser uma ferramenta para ler o mundo. Continuar com as escolas literárias e explicar com jeito é o que eu, aqui, no Questão de Perspectiva, trago para vocês. Trazer a peculiaridade, pegando o subliminar de cada coisa, as entrelinhas de cada escola literária. E vamos em frente. E essa maneira é muito mais profunda de estudar essas escolas literárias, não como uma fila de datas e características, mas como mudança na maneira de ser o ser humano, né? Olhar para si e para o outro também, para a sociedade e para o mundo. Então vamos pensar assim, né? A grande linha da literatura brasileira, o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, parnasianismo, modernismo, pós-modernismo, contemporaneidade. Não é uma escada, é uma conversa de séculos. E cada escola deixa uma pergunta escondida. O quinhentismo, o olhar de quem chega, século XVI. O quinhentismo é frequentemente ensinado como literatura de informação e catequese. Mas existe uma entrelinha muito mais interessante do que tudo isso. Quem tem o poder de contar a história é quem decide como o outro será visto. Pensa nisso. Quem tem o poder de contar a história é quem decide como o outro será visto. O europeu chegou ao Brasil e descreve a terra, os habitantes, os costumes, os animais, a natureza. Mas perceba um detalhe: o indígena está sendo descrito pelo olhar europeu. A descrição da terra não é neutra. Quando Pero Vaz de Caminha descreve a natureza exuberante e os habitantes, ele também revela a mentalidade do homem europeu daquele período. E a pergunta escondida é: estou conhecendo o outro ou estou projetando minhas próprias categorias sobre ele? Então é o texto, autores, Pero Vaz de Caminha, a carta a El Rei de Manuel, do Dom Emanuel, Pero de Magalhães, História da Providência de Santa Cruz, José de Anchieta, poemas e outros textos religiosos. Aí vem o barroco, o homem dividido. Aqui começa uma das grandes obsessões da literatura brasileira. O ser humano não consegue ser inteiro. Ele quer Deus, mas deseja o mundo. Quer a salvação, mas deseja a carne. Quer o eterno, mas vive preso ao instante. O barroco é literatura de contradição. E isso aparece na própria linguagem. Antíteses, paradoxos, contrastes, jogo de palavras. Mas não é apenas uma técnica. É uma linguagem tentando representar uma consciência em conflito. E quando Gregório de Matos fala de pecado, corrupção, desejo e morte, ele não está simplesmente descrevendo uma sociedade.
ele está revelando: eu também faço parte desta contradição. Aí, a pergunta é: como posso conciliar aquilo que desejo com aquilo que acredito? Aí vem o arcadismo. A figura como crítica, século XVIII. À primeira vista, natureza, pastores, vida simples, amor tranquilo. Parece tudo bucólico, mas existe uma grande entrelinha. Quando uma sociedade está cansada dos excessos, ela inventa uma paisagem de simplicidade. E o arcadismo idealiza o campo porque a cidade colonial representava artificialidade, luxo, conflito e poder. E qual é a peculiaridade de tudo isso? O pastor não é apenas pastor. Ele é uma persona literária. O poema urbano se fantasia de homens simples. E isso é delicioso para a análise. Porque alguém precisava fingir simplicidade para falar sobre a felicidade. Então, a gente tem que começar a enxergar diferente toda essa linha literária. Uma entrelaça na outra. Aí vem o romantismo. E eu inventa a si mesmo, certo? O eu inventa a si mesmo, século XIX. Aqui acontece uma explosão. O indivíduo quer sentir, quer amar, quer sofrer, quer pertencer, quer encontrar uma identidade. E o Brasil, recém-independente, precisa também de respostas. Quem somos nós? Por isso, o romantismo não é somente amores impossíveis. É também construção de identidade nacional. Primeira geração nacionalista, Gonçalves Dias. O Brasil procura um herói próprio, mas existe uma contradição. O indígena idealizado é frequentemente imaginado segundo valores europeus de honra e de heroísmo. E aqui, na segunda geração, né, o romantismo do abismo, com Álvares de Azevedo. Melancolia, morte, sonho, idealização, tédio, impossibilidade amorosa. Não é simplesmente um poeta triste. É uma geração que transforma o próprio sofrimento em identidade como estética. Aí vem a terceira geração. O poeta, ele vira voz social, Castro Alves. A poesia olha para a escravidão, a liberdade, a injustiça. E quem sou eu? Mas no final, a pergunta cresce. Quem somos nós? Aí muda para o realismo. A literatura tira a maquiagem. Ainda no século XIX. Aqui acontece uma virada extraordinária. O romantismo diz... O romantismo diz: o amor pode salvar, e o realismo responde: será? Machado de Assis é genial, justamente porque não entrega respostas fáceis. O narrador, ele pode mentir, o personagem pode mentir, a sociedade pode mentir. E principalmente nós, leitores, podemos acreditar na mentira porque queremos acreditar. E essa é uma das maiores revoluções da literatura. E se aquilo que eu acredito ser verdade for apenas a versão que alguém me contou?
É aqui que a literatura começa a brincar profundamente com a perspectiva. Aí vem o naturalismo. E se você não for tão livre quanto pensa? Ainda no século XIX. O naturalismo radicaliza o realismo. Aí entra em cena hereditariedade, ambiente, instinto, sexualidade, determinismo, desigualdade social. E a mensagem subliminar de tudo isso? O indivíduo acredita que escolhe. E aí a pergunta do naturalismo é: será que escolhemos mesmo? Quantas de nossas atitudes vêm do ambiente que vivemos? Quanto vem da sociedade? Quanto vem do corpo? Quanto vem da herança? Somos autores da nossa vida ou produto da circunstância? Aí vem o parnasianismo, quando a forma vira obsessão. Enquanto o naturalismo olha para o comportamento humano, o parnasianismo olha para a construção perfeita do poeta. A precisão, a forma, a métrica, a rima, o vocabulário, escultura verbal. E aí, o subliminar de tudo isso. Existe quase uma revolta contra o sentimentalismo romântico. O poeta parece dizer: não preciso confessar minha alma, posso construir beleza. E a beleza precisa explicar alguma coisa? Vem o simbolismo, aqui que a palavra não consegue dizer. Ainda no século XIX. O mundo visível deixa de ser suficiente e o símbolo passa a sugerir aquilo que não pode ser explicado diretamente. O símbolo não quer necessariamente explicar, quer evocar. Uma cor pode sugerir uma emoção, um som pode sugerir uma lembrança, uma névoa pode sugerir um estado de consciência. E a palavra deixa de ser apenas informação e vira um portal. Um portal. E o que existe além daquilo que os olhos conseguem enxergar? Veio o pré-modernismo. O Brasil que o Brasil não queria ver. Início do século XX. Aqui acontece algo importantíssimo. A literatura começa a olhar para sertanejo, marginalizado, pobre, excluído, interior, conflito social. E o Brasil oficial não é o Brasil interior. E a literatura começa a mostrar aquilo que estava fora do cartão postal. Quem ficou escondido atrás da imagem oficial do Brasil? Aí vem o modernismo, quebrar para poder enxergar, a partir de 1922. Agora acontece uma ruptura. A Semana da Arte Moderna não é simplesmente vamos escrever diferente. É, quem disse que existe uma única maneira correta de fazer a arte? A linguagem cotidiana entra, o humor entra, o erro proposital entra, a cultura popular, o Brasil profundo entra, o absurdo entra, a antropologia entra, obras fundamentais, Mário de Andrade, Macunaíma, Oswaldo de Andrade, memórias sentimentais, entra, Manuel Bandeira, e a segunda geração, Graciliano Ramos, Em Vidas Secas, Jorge Amado, Capitães de Areia, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, e assim por diante.
Por que preciso olhar o mundo com os olhos que me ensinaram? Essa é uma pergunta profunda dessa parte da literatura. E o contemporaneidade. Não existe uma única lente. E aqui chegamos ao nosso tempo. A literatura contemporânea não cabe facilmente em uma escola única. Ela mistura realismo, memória, identidade, gênero, política, tecnologia, violência, subjetividade, ancestralidade, periferia e cultura popular. A grande característica é justamente a pluralidade. E quem está contando a história é quem ainda não teve direito de contá-la. Quem está contando a história e quem ainda não teve o direito de contá-la. Vou repetir. Quem está contando a história e quem não teve o direito de contá-la. E aí vem a parte bonita. Pretendo aqui trazer a literatura no meu canal Questão de Perspectiva e não colocar apenas em linha de tempo. Eu dei um exemplo aqui de como é, não é? O quinhentismo, como é visto, o barroco, porque somos divididos, o arcadismo, do que precisamos fugir para sermos felizes, o romantismo, quem sou eu, quem somos nós, o realismo, o que existe por detrás das aparências, o naturalismo, quanto de nós realmente escolhe, parnasianismo, pode até formar beleza absoluta na criação, o simbolismo, o que existe além do visível, o pré-modernismo, quem o Brasil esconde, o modernismo, quem disse que existe uma única maneira de criar, contemporaneidade, quem tem direito de narrar o mundo. E a literatura deixa de ser uma coleção de escolas literárias para decorar. Ela vira uma espécie de história de maneira como o ser humano aprendeu a olhar. E o que ela não disse diretamente? O que a época revela sem perceber? Quem está falando? Quem está sendo silenciado? Que visão de mundo existe por detrás daquele que escolhe as palavras? E o que a obra revela sobre nós hoje? Eu encontro as entrelinhas das questões literárias, dentro dos livros, dos romances. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Não tentar competir com a velocidade do mundo, mas usar a velocidade para reabrir a porta da profundidade. A literatura precisa mudar de porta, não de essência. Ela tem que ser vista de outra maneira, não só a decoreba para vestibular. Eu tenho que ler um livro porque eu sou obrigada, porque vai cair no vestibular. Não tem que ser assim. Pouca gente tem disposição para começar um romance de 500 páginas, sem saber por que deveria atravessá-lo. Só por causa do vestibular? O mundo ficou visual, fragmentado, acelerado. E a atenção disputa espaço com vídeos de poucos segundos. E onde fica a leitura? Então, em vez de dizer, você precisa ler esse livro, eu aqui vou perguntar. E se você estiver olhando para esse livro do ângulo errado? E aí está a diferença. Vamos aqui pegar uma cena, uma frase, um personagem, um conflito,
uma escolha e transformá-lo em uma pergunta que atravessa a nossa vida, a vida contemporânea. Eu venho explicando Senhora, de José de Alencar, que eu não terminei ainda de explicar, né? Vou continuar. E em vez de simplesmente explicar José de Alencar, nós podemos começar por Aurélia. Ela não está procurando vingança, mas tentando descobrir quanto custa colocar um preço no amor. A pessoa entrou pela curiosidade, depois entrega a literatura, depois o contexto histórico, depois a filosofia, a psicologia do fato, do olhar do autor. E finalmente, chegamos a uma conclusão de percepção do que estávamos falando. E esse poderá ser o método mais legal, profundo, de estudar literatura. Não é fazer literatura superficial para agradar as coisas, agradar o vestibular, o professor de literatura do colégio. Vamos aqui e agora formar questões. Você teria enxergado essa cena assim? Ou existe mais perspectiva naquele assunto? E seja justamente isso que o autor queria esconder e que nós trouxemos à tona. O que combina com a identidade do projeto da leitura? A leitura não mudou, a literatura não mudou. Talvez o nosso olhar vá mudar. E existe uma ideia ainda mais poderosa aqui no Questão de Perspectiva. Não precisa ser simplesmente um canal que explica livros, certo? Isso eu não quero também. Eu quero que seja mais profundo. Não só uma explicação técnica de um livro, um resumo, não é isso. Não é isso a minha proposta aqui. Minha proposta aqui é trazer as entrelinhas, pegar lá no fundo o que quer dizer cada palavra do livro. Qual é a mensagem que o livro traz? É isso que eu quero trazer nesta página. Isso é questão de perspectiva. Não precisamos convencer uma geração acelerada a viver como no século XVIII, XIX. Precisamos mostrar que cada grande livro existe uma pergunta que ainda está acontecendo dentro daquela situação. Vamos aqui fazer jovens ter vontade de ler, mas vontade de ler não porque é obrigatório. Vou ler porque vai cair no vestibular. Não. Vamos trazer a leitura para dentro do nosso cotidiano. Vamos trazer a leitura para o presente e conversar sobre ele. Você lê para saber ou para enxergar? A literatura não entra apenas história. Ela aumenta a régua da visão. Como você interpreta o mundo. Você vai descobrir que pessoas que leem têm opinião. Forma opinião. Forma visão diferente. Ler é multiplicar os ângulos antes de formar um julgamento. Qual livro mudou o seu olhar? O livro, ele termina, mas a interpretação, ela começa. A grande literatura não fecha respostas, abre perguntas. E qual pergunta o livro deixou em você? Você não interpreta um texto apenas com os olhos, interpreta com o seu repertório, sua experiência, sua capacidade de perceber o que está nas entrelinhas. Treine o seu olhar. Aumente a visão de mundo.
aumente seu repertório. Cada grande obra acrescenta uma lente à sua percepção. E qual lente você quer hoje? A literatura não é decoração intelectual, é musculação mental. Quanto mais você lê, compara e interpreta, mais complexa se torna a visão. Exercite a mente. Você conhece a história, mas conhece a época que criou essa história? As escolas literárias são retratos de sociedade em transformação. Leia além da narrativa. Romantismo, realismo, naturalismo não são apenas nomes para decorar na prova. São diferentes maneiras de olhar para o ser humano. O ser humano é o mesmo. Descubra qual olhar está por detrás dessa obra. O realismo desconfiou das aparências e talvez essa seja uma pergunta extremamente atual. Quantas aparências você ainda confunde com a verdade? Releia com os olhos. E o romantismo, o realismo, o naturalismo, ele fica perguntando entre si. E uma questão literária que continua sendo profundamente humana. Pense nisso. É isso que eu quero trazer para vocês aqui, em questão de perspectiva. Então, por hoje é só, e amanhã eu volto. Vou colocar aqui na página. Curtam, comentam, compartilhem. Escreva aí para mim qual é o livro que você quer que eu traga. Eu estou em senhora ainda. Mas traga para mim qual é a sua dúvida. Aí nós vamos juntos tentar solucionar o problema. Beijo na alma de todos, fiquem com Deus e até a próxima.